Olá, mais uma vez a todos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, hoje dia 30 de julho, para termos mais um tempo de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre um assunto que é central na fé cristã, um assunto fundamental, um dos temas mais importantes, mais relevantes da nossa fé, a fé cristã, que é a graça de Deus. E para isso nós vamos ler 3 versículos que estão registrados lá no livro do apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo 2, dos versículos 8 a 10, que dizem o seguinte: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Essa afirmação que Paulo faz aqui aos Efésios é uma das mais importantes que nós encontramos nas Escrituras. Na verdade, Paulo trabalha muito nas suas cartas esse assunto, esse tema da graça de Deus, do que a graça de Deus nos proporciona, do quanto ela é fundamental nesse processo de salvação das nossas vidas. Mas aqui, nesse pequeno trecho, nesses 3 versículos, nós encontramos então uma síntese disso. E por isso esse texto é tão importante. E Paulo então afirma aqui categoricamente que nós somos salvos pela graça de Deus. Normalmente nós definimos graça como favor imerecido. Ou seja, é algo que nós recebemos e que não merecemos, não temos condições de fazer nada para merecer. De certa forma, a graça é um conceito complementar à misericórdia. Deus age com misericórdia para conosco quando Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Ou seja, o fato de nós não sermos mais condenados pelo nosso pecado, de não passarmos mais a eternidade distantes dele, é uma expressão da misericórdia de Deus. Mas a graça é um passo a mais. A graça é quando Deus nos oferece algo que nós não merecemos. Então Deus não apenas nos perdoa dos nossos pecados e nos tira dessa condenação, mas Ele nos oferece no lugar disso a justiça de Cristo. Cristo carrega sobre si os nossos pecados naquela cruz e Ele nos oferece a sua justiça. E por causa disso, então, nós, como falamos, não apenas somos salvos da condenação, mas também recebemos a vida eterna com Jesus Cristo. É esse favor imerecido, então, que é a graça de Deus. E Paulo, então, afirma, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A parte que nos cabe nesse processo é apenas crer. E mesmo o crer não é algo que nos traz um merecimento, não é algo que é produzido por nós mesmos, mas isso também vem da parte de Deus para nós. E ele diz que tudo isso, então, não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus para nós. Deus nos oferece a salvação gratuitamente. E ele então segue no seu pensamento e no versículo 9 ele diz: então isso não vem das obras para que ninguém se orgulhe. E é por causa disso que Paulo afirma aqui, que tantas pessoas têm dificuldade com esse conceito. É uma verdade tão preciosa, tão maravilhosa para todos nós, mas muitas pessoas não conseguem digerir isso, não conseguem compreender, não aceitam, acham inclusive ofensivo isso. Porque muitas vezes elas querem se sentir merecedoras de algo. E aí entra nessa questão de uma comparação, né? Então eu sou melhor do que os outros porque eu tenho uma vida correta, olha, né, fulano, ciclano, a vida que leva, então eu sou melhor diante de Deus. E nós temos que ter muito cuidado para não cair nessa armadilha de um legalismo, de acharmos que devemos cumprir determinadas regras, tomar algumas atitudes, né? Seguir alguns passos e assim então Deus vai nos aceitar. Não, Deus nos oferece a salvação pela sua graça. Paulo deixa claro que isso acontece então para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém ache que é merecedor da graça de Deus ou que é melhor do que os outros. Não, todos nós somos salvos apenas pela graça de Deus. Mas isso não significa que nós podemos então viver de qualquer jeito. E por isso que é interessante esse texto, né? Que Paulo logo em seguida, ao deixar claro que as obras não podem nos salvar, e aqui temos que entender que obras não significa simplesmente boas obras, né? Boas ações, mas a obra humana como um todo.
Isso aqui inclui a questão desse cumprimento de regras e da lei e tudo mais. Então, após Paulo dizer que isso não pode nos salvar, ele afirma no versículo 10, que é o último que nós lemos: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Tem uma diferença muito grande, mas nós não podemos ignorar isso. Deus nos salva e aí Ele então nos conduz agora em uma nova direção, em um novo caminho. E esse caminho então é o caminho das obras, é o caminho das boas obras. Como falei aqui mais uma vez, não apenas boas ações, ações de bondade que devem fazer parte da nossa vida, mas aqui abrange, na verdade, a nossa vida como um todo, a nossa prática como um todo. O que nós fazemos para agradar a Deus, para servir o reino dele, e fazendo isso, então nós servimos as outras pessoas, nós levamos o seu amor àqueles que necessitam, nós ajudamos aqueles que necessitam. Tudo isso só poderá ser feito da maneira adequada se nós formos primeiro transformados por Deus. Então nós não estamos nessa caminhada, nessa luta por fazer boas obras, por fazer o que é correto, para receber algo da parte de Deus. Não, pelo contrário, nós já recebemos da parte de Deus, nós já recebemos a sua salvação. Ele já mandou o seu Filho para morrer por nós, de graça, pela graça. Um favor imerecido, é algo que nós nunca poderíamos pagar. Mesmo se nós passássemos cada segundo da nossa vida, do momento que a gente nasceu até o momento que a gente vai morrer, fazendo tudo perfeitamente, fazendo o melhor, ajudando os outros, nós ainda não seríamos merecedores disso. Mas justamente porque Ele nos ofereceu algo tão precioso, algo tão valioso, algo que nós não teríamos condições de pagar, nós devemos, em resposta a isso, oferecer as nossas vidas para viver os planos dele para nós. Você vê que Paulo diz aqui que nós fomos feitos então por Ele, criados para essas boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Ou seja, agora em Cristo nós devemos passar a viver de fato aquilo que Deus preparou para nós. Aquilo que Deus já tinha preparado no início, lá na criação, e que se perdeu com o pecado. Então Deus resgata para si a humanidade, nos traz de volta para a convivência com Ele, para que nós então vivamos aquilo que Ele preparou para nós, para que façamos e cumpramos aquilo que faz parte do projeto dele para as nossas vidas. E esse é um privilégio muito grande. Então nós precisamos aprender a cada dia mais sobre a graça de Deus, precisamos contemplar a cada dia mais essa graça. Pois ao fazermos isso, será tirado de nós qualquer sentimento de orgulho, de arrogância, de altivez, de acharmos que nós somos alguma coisa. Nós vamos passar a olhar para os outros com graça também, entendendo que eles são alvo da graça de Deus, assim como nós. Mas isso também vai nos trazer um sentimento de profunda gratidão e um desejo de querer agradar a Deus, de querer oferecer as nossas vidas em resposta àquilo que Deus já fez por nós. E o meu desejo, a minha oração nessa noite, após essa rápida reflexão, é que então a graça de Deus nos mova, nos conduza, nos constranja, que ela possa determinar a forma que nós vamos viver nesse mundo. Que nós possamos olhar para essa graça maravilhosa de Deus, oferecida por nós, e que possamos querer então reparti-la com as outras pessoas que necessitam. Vamos orar? Nosso Pai, nós somos profundamente gratos ao Senhor pela sua maravilhosa graça, porque nós sabemos que nós não merecemos nada da tua parte. Na verdade, o que nós merecemos é a condenação. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos livrou dessa condenação com a sua misericórdia, tirou de nós, ó Deus, o nosso pecado através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz e colocou sobre nós a justiça de Jesus Cristo. Nos ofereceu, ó Deus, essa nova oportunidade de vivermos com o Senhor agora, mas de vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos merecedores disso. Não somos capazes de fazer algo para que o Senhor possa nos aceitar na Tua presença. Ó Deus, então nós pedimos que com base nisso, o Senhor tire do nosso coração qualquer sentimento de arrogância, de acharmos que nós somos merecedores de alguma coisa, de acharmos que nós somos melhores do que os outros, mas nos ensina, Deus, a olhar para as pessoas com o mesmo olhar que o Senhor olha para nós, um olhar de graça, de compaixão, de misericórdia.
E pedimos também, ó Deus, que o Senhor encha o nosso coração dessa motivação de agradar e de servir ao Senhor, de viver essas boas obras que não nos salvam, mas que nós vivemos porque fomos salvos pelo Senhor. Nosso Pai, nós queremos ser filhos que agradam verdadeiramente ao Senhor, que vivem aquilo que o Senhor planejou para nós. E pedimos então a Tua ajuda para que possamos viver isso efetivamente nas nossas vidas. Abençoa, Deus, cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos amigos que estão nesse momento orando conosco, que a Tua boa mão esteja sobre a vida, sobre a casa de cada um, que todos nós possamos sentir, ó Deus, esse Teu amor, essa Tua graça derramada abundantemente sobre as nossas vidas. E que isso, ó Deus, possa modificar a nossa forma de viver. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a minha e a sua vida possam ser diferentes pelo fato de nós entendermos, compreendermos a graça de Deus. Quando você se sentir abatido, quando você se sentir triste, injustiçado, passar por qualquer situação na sua vida, lembre-se da graça de Deus. Lembre-se que o que Deus te oferece através de Jesus Cristo é muito maior do que qualquer outra coisa. E é o suficiente para nos fazer caminhar nessa vida diante das lutas que nós temos. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.